ser humano pode contemplar a glória de Deus? O que aconteceria conosco se hoje mesmo Deus se manifestasse em poder e glória para você e para mim? Será que a gente conseguiria sobreviver? Por que Deus não se revela abertamente para você quando você está orando, pedindo por isso? Porque somente algumas pessoas tiveram o privilégio de observar a glória e a majestade de Deus. Será que eu posso ver a glória de Deus? No programa Está Escrito, nós vamos estudar o tema Marcados pela Glória. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Está começando aqui, na verdade já começou, o programa Está Escrito e é o momento que a gente está junto aqui, conectado para estudar a palavra de Deus. Está aí com a sua Bíblia, a sua companheira, aquela que você marca, anota e faz toda ali a sua cadeia de textos bíblicos. Eu tenho um carinho muito grande pela minha Bíblia e sabe o que está acontecendo lá em casa? Está difícil porque os meus filhos estão querendo usar a minha Bíblia, eu fico num ciúme danado. Acho que você deve ter ciúme da sua também, né? Que bom que você tem ela aí, marca, que você estuda, porque a palavra de Deus nos conduz pelo caminho da verdade, ilumina os nossos passos e nos faz cada dia mais sermos melhores pela graça de Deus. E o programa Está Escrito tem como objetivo levar a gente a compreender mais o que Deus nos revelou. E é bom que você está aqui comigo. Obrigado aí pela sua audiência. Muito obrigado também pela sua companhia. Obrigado porque você interage conosco nas redes sociais, fazendo com que a gente tenha um maior alcance para pregar a palavra de Deus. Nesse momento aqui a gente vai para a pergunta. Então, vamos lá agora entender. Responde aí, pastor. Qual que é a pergunta de hoje, Nátio? Pode colocar aí na tela. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, chegou o momento importante de tentar responder a pergunta que chegou para a gente. Está aí, Nath, já? Está no ponto? Pode colocar aí na tela a pergunta de hoje. Bom, Deus sempre usa as dificuldades como lição de aperfeiçoamento para os seus filhos? Uma boa pergunta. Claro que a gente não quer passar por problemas, a gente não quer passar por dificuldades, mas elas são inevitáveis. A questão não é o que a gente faz, não é o problema que a gente tem, mas é o que a gente faz com o problema que a gente tem. O que Deus faz? Deus usa as dificuldades como lição de aperfeiçoamento para você? O que a Bíblia fala sobre isso? Então me acompanhe aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o verso 4, para a gente entender o que é que Deus faz para a gente compreender isso. Diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus usa as dificuldades para nos aperfeiçoar? Sim, Ele usa. E mais do que isso, sabe o que Ele faz? Ele nos transforma em professores, ou seja, aquilo que me fez sofrer, chorar e talvez amargar profundamente, vai ser agora, na minha experiência, uma oportunidade de ensinar aqueles que estão passando por isso. Por isso que Paulo diz aqui, ele nos conforta em toda a nossa tribulação para consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos estamos ou fomos contemplados por Deus. Deus sempre está conosco e Ele é especialista em transformar bênção, ou melhor, né? Em transformar maldição, não bênção em maldição, né? Mas transformar maldição em bênçãos. Nós estamos aqui na série Marcados e você precisa agora pedir aqui a sua revista Marcadas pela Fé. Essa revista aqui é extraordinária, é uma jornada espiritual
tendo como exemplo, usando como base, a história de 8 importantes mulheres que sofreram, passaram por problemas, mas superaram todos esses problemas. Como é que você pode ser uma pessoa diferente, marcada pela fé também? Então é só entrar em contato com a gente agora. O telefone está aparecendo aí. Você vai ver, vai ligar para o 0 operadora 12 21 27 31 21. Nesse telefone que está aparecendo aí no GC, na tela agora, você vai ligar de segunda a quinta-feira até às 11 da noite. A central de atendimento da Escola Bíblica funciona até esse horário. Você vai dizer, eu quero a revista Marcadas pela Fé, que o pastor Robson no programa Está Escrito falou. E quando você pedir, nós vamos enviar para você de graça. Você não vai ter custo nenhum, só esperar e ela vai chegar aí para você, para abençoar a sua vida e você entender como que pode crescer espiritualmente e através da bênção que você receber, abençoar aqueles que tanto estão precisando. Nós estamos aqui na série Marcados, hoje vamos falar Marcados pela Glória, é o tema do nosso estudo. O mundo que a gente vive é uma caricatura daquele que Deus criou. As coisas elas perderam o brilho, perderam a beleza original. Mas mesmo ainda estando desfigurado esse mundo, ele ainda possui alguns reflexos de beleza, não é verdade? Tem muita coisa que a gente olha e fala, puxa, parece muito um paraíso, aquele que foi entregue para Adão. Uma empresa de viagens britânica, ela fez uma pesquisa usando inteligência artificial por meio de um rastreamento ocular para classificar quais eram os lugares mais atraentes do planeta aos olhos humanos. De acordo com a ciência, existem 12 diferentes lugares ao redor do mundo que são aqueles mais agradáveis para o olho humano. E um desses lugares, ele fica aqui no Brasil. É a catarata ou as cataratas do Iguaçu. Não sei se você já foi lá, eu tive o privilégio de visitar as cataratas. Quando a gente chega bem perto da foz do Rio Iguaçu, a gente vê o poder da natureza. No caso ali das cataratas, a vazão média é de 1.500.000 litros de água por segundo. É um poder extraordinário. E por que existem lugares como esse que demonstram o poder de Deus? Paulo escreveu sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 20. Ele disse o seguinte, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O poder de Deus ainda pode ser visto na natureza, mas não tem nada mais extraordinário que o poder contemplar a glória de Deus. Mesmo a gente podendo ver o poder na natureza, o sonho do ser humano é ver a glória de Deus. Esse é um privilégio que poucos tiveram a oportunidade de ver. Por exemplo, Moisés, Elias, Daniel, Ezequiel, entre outros, tiveram o privilégio de contemplar a glória do Senhor. Jesus, quando ele esteve aqui nesse mundo, ele veio para revelar o caráter de amor, o caráter de justiça, o caráter de bondade do Pai. Mas num determinado momento, ele deu para 3 dos seus discípulos uma oportunidade única para contemplar a sua própria glória, quando ele foi transfigurado na presença de Pedro, de Tiago e de João. Naquele momento, esses discípulos foram marcados pela glória de Cristo. Eu quero ler com você o que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17, do verso 1 até o verso 8. Diz assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias.
Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo na nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A transfiguração de Cristo é um dos pontos mais extraordinários do Evangelho. A divindade de Cristo irrompeu a sua humanidade. Naquela ocasião, os discípulos perceberam que o seu mestre não era apenas um homem comum. Ele era o Deus feito homem. Em Cristo, nós temos o encontro de dois universos, de duas realidades, a divina e a humana. Não há nenhum outro ser igual, inclusive na divindade. Nem o Pai e nem o Filho, nem o Espírito são iguais ao Filho. Ele é único, ele é unigênito, ele é o monogenês. Não há nenhum outro ser igual na humanidade, ou seja, nem mesmo Adão pode se comparar a Cristo. Jesus, então, por causa disso, ele é a ponte, ele é o caminho que une aquilo que está acima nos céus com aquilo que está aqui embaixo na terra. Essa visão dos discípulos deu para eles a capacidade de saber que ele, Jesus Cristo, era o Rei dos Reis, ele era o Senhor dos Senhores. Esse episódio aqui que nós lemos, ele apresenta pelo menos 3 perspectivas sobre a glória de Deus. Há aqui, nesse episódio, uma exaltação da glória de Cristo, mas há aqui também um problema com a glória de Cristo. E, finalmente, você pode perceber os efeitos da glória de Cristo. E eu queria começar olhando aqui com você, na história, sobre a exaltação da glória de Cristo. O que isso significa? Primeiro momento, a glória de Cristo, ela passa por uma intimidade com Deus. E como isso a gente pode entender na história? Diz aqui que Jesus tomou os seus discípulos. Veja, o episódio aqui da transfiguração, ele começa com uma ação deliberada de Jesus. Ele tomou. Essa palavra aqui, tomar, indica uma forte iniciativa pessoal. Jesus queria muito que os seus discípulos vissem a sua glória. Veja, a iniciativa desse relacionamento sobrenatural, ela sempre vai ser de Deus. É Deus que nos toma para si. É Deus que nos toma para vivermos um relacionamento de intimidade com Ele. Dentre os discípulos de Jesus, ele tinha em Pedro, Tiago e João o seu grupo que era mais próximo. E com esses daí, ele compartilhava coisas que ele não falava para os demais. A glória que Jesus mostrou para eles fez com que, ou demonstrou que eles eram mais íntimos de Deus. Você está percebendo uma coisa aqui? A glória do reino de Deus só será revelada, só será oferecida para aqueles que são íntimos de Deus. Então aqui é preciso fazer uma reflexão. Como é que anda o seu relacionamento com Jesus? Você só o procura quando você precisa de alguma coisa? Ou você só tem ele por perto por conveniência? Veja, intimidade demanda compartilhamento de tudo, de alegrias, de tristezas, de projeto, do seu descanso, das coisas importantes e até mesmo das coisas que são insignificantes. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 27 a 28, que é um contexto anterior à transfiguração de Mateus 17, diz literalmente assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Veja, a glória, ela será oferecida a nós como se fosse uma retribuição. Somente aqueles que desejam, somente aqueles que procuram, somente aqueles que perseguem, você consegue entender? Poderão desfrutar desse imenso privilégio. Hoje você precisa ser marcado pela glória de Deus. Talvez por essa razão,
de um grupo de 12 discípulos, apenas 3 tiveram esse privilégio extraordinário. A sua referência precisa ser Jesus, precisa ser a sua glória. É para lá que a gente está indo. Mas há uma segunda coisa. A glória de Cristo, mais do que passar por intimidade, ela passa por fidelidade. Veja, conduziu Jesus, diz aqui o texto de Mateus 17. A segunda ação de Cristo, aqui nesse episódio da transfiguração, ela também é bastante sugestiva. Conduziu a um alto monte. Veja, conduzir ou levar tem o sentido de trazer para cima, é uma ação completa, uma ação consumada. E sugere uma coisa muito interessante. Sugere que aqueles que são íntimos de Cristo, eles podem ser conduzidos, eles podem ser levados, eles podem ser trazidos por Jesus para o lugar que Ele espera. Quem está próximo de Deus não faz planos para o Senhor, mas ele vive os planos do Senhor. 2 coisas aqui são muito importantes, são muito significativas. Como que Jesus conduz? Para onde Ele conduz? Veja, Jesus dirige a nossa vida através da sua sabedoria. Ele usa o seu poder para guiar aqueles que estão próximos de si. Mas Ele os leva a um alto monte. A ideia aqui ela é ainda mais sugestiva, sabe por quê? O monte, na linguagem bíblica, na imagem bíblica, significa exatamente o lugar em que Deus habita. Se você for comigo ao Salmo 15, o verso 1, sabe o que você vai encontrar? Diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O Salmo fala sobre isso. O Senhor habita no alto monte. E o Apocalipse 14:1 descreve essa cena final. Diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Olha só que interessante, o grande projeto de Cristo é nos levar para a presença do Pai, para vivermos a sua glória, para com Ele estarmos para todo sempre. Isso é muito importante. Nessa imagem da subida do monte, Jesus estava demonstrando a sua vitória do reino sobre o poder das trevas para esses súditos mais especiais. Ele estava querendo preparar o coração deles para o que estava para vir daqui a pouco tempo, aquilo que estava à frente. Apenas alguns dias antes, Jesus tinha falado sobre o seu sofrimento, que ele iria padecer coisas terríveis. E quando a gente vai analisar a história de Mateus capítulo 16, o verso 21, você entende exatamente isso. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Entenda aqui uma coisa, a glória e a cruz, elas se misturam no reino de Deus. Quando todos vissem a humilhação, os súditos de Cristo, eles iriam entender, deveriam se lembrar que, na verdade, a exaltação de Cristo foi o momento em que a morte foi o seu motivo de vitória, de luta e de um instante em que ele declara derrotados os seus inimigos. Os discípulos na transfiguração deveriam entender isso. A morte de Cristo estava intimamente relacionada ao seu momento de vitória, à sua glória. A vida floresceu naquele momento. Foi diante da dor, foi diante da justiça, da falta de justiça, que Cristo encontrou a satisfação. Veja, Cristo está trabalhando para nos levar para esse alto monte. E lá, Ele mostra para a gente que as coisas não são como elas aparecem ser ou elas aparentam ser. É diante dessa realidade que eu encontro aqui o segundo aspecto da glória de Deus, que é um problema que a glória de Deus traz. Se a gente for olhar o que aconteceu ali, Mateus descreve, Pedro fez algo muito estranho. Quando a cena toda, Jesus estava conversando com Moisés e Elias, ele interrompe. Olha a audácia. O atrevimento é o pecado que mais se destaca no contexto da glória de Deus. E o que Pedro faz? Veja, a glória de Deus era um momento para ele compreender a sua própria fraqueza, mas ele se adianta. Veja, a transfiguração era o recado de Deus para que eles entendessem, Pedro, Tiago e João, que o rei estava entre eles.
Mas sabe o que aconteceu? Se você segue, Pedro diz assim, Senhor, vamos construir 3 tendas, uma será para mim, uma será para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Sabe o que ele estava fazendo? Naquele instante, ele estava dizendo que a glória de Deus precisava de meios para ser manifestada. Assim, ele queria voltar ao passado, onde Deus se manifestava em tendas. Você se lembra disso? Quando ele sugere isso, ele estava entendendo que Deus precisava de algo para revelar sua glória. Mas Jesus, então, o que ele faz? A nuvem desce sobre o lugar em que eles estavam. Naquele instante, a voz de Deus é ouvida e Deus fala, aí está o meu filho amado, a ele ouvi. É mais ou menos o seguinte, cala a boca, Magda, fica quieto, Pedro, agora quem tem que falar é Cristo, ouçam a ele. Veja que a sua audácia fez ele passar uma vergonha imensa. E por que isso? Porque Pedro não entendeu que diante da glória de Deus eu devo me calar. Os discípulos caem diante da voz de Deus, de bruços, tomados de medo, mas na verdade eles deveriam ter caído de joelhos, pedindo para que Deus os conduzisse naquele instante. A presença do Senhor. Diante dessa cena, eu quero falar sobre o terceiro aspecto da glória de Deus. E que aspecto é esse? São os efeitos da glória de Deus. E aqui tem algo muito interessante. Você percebe Jesus fazendo algumas coisas que são importantes dentro do contexto da glória do Senhor. Que coisas são essas? A primeira coisa, as últimas ações de Cristo na transfiguração são muito significativas. Que ações são essas? Jesus se aproximou quando eles estavam caídos de bruços. Mas ele não parou ali. Jesus tocou quando eles estavam tomados de grande medo. E ele ainda os levantou. 3 ações. Jesus se aproxima, Jesus toca, Jesus os levanta quando eles não podiam mais ver nada. Nesse instante aqui, a glória de Deus, ela foi revelada por Cristo a nós. Veja, ele escolheu se aproximar dos seres caídos em pecado para que eles entendessem que a glória de Deus deve ser o nosso destino. Por que Jesus faz isso? Nesse instante, a glória de Deus estava sendo comunicada por Cristo a eles. Jesus se aproxima, ele toca e ele levanta. Existem aspectos de Deus, do seu caráter, atributos de Deus, que são comunicáveis. E existem atributos de Deus que não são comunicáveis. Quais são os atributos de Deus que não são comunicáveis? Existem pelo menos 3. Deus é onisciente, Ele é onipresente e Ele também é onipotente. 3 coisas que somente Deus é. Ninguém pode receber essas características de Deus. Nenhuma criatura pode desfrutar desse privilégio. Mas existem atributos divinos que são comunicáveis, ou seja, são transmitidos. Que atributos são esses? Amor, bondade, justiça. Esses são os atributos que Deus espera comunicar. Ou seja, Ele está trabalhando para que nós também tenhamos essas características divinas. É por isso que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, verso 4, que nós nos tornamos coparticipantes, você consegue entender? Da natureza divina. Quando Cristo toca nos discípulos, Ele estava comunicando a glória de Deus para eles. Para seres que estavam dominados pelo medo, caídos no chão, Ele estava dizendo o seguinte, olha, mesmo vocês sendo pecadores, mesmo vocês não entendendo o poder e a glória e a majestade de Deus, vocês podem ser participantes num relacionamento de intimidade. É por isso que a glória de Cristo foi comunicada através do toque. O toque de Cristo é algo extraordinário. Ele se permitiu ser tocado. Você lembra de um caso? A mulher hemorrágica que toca em Cristo é curada. Tocar em Cristo é algo extraordinário.
Mas mais impressionante do que isso é você poder ser tocado por Ele. A glória de Deus é comunicada por Cristo a nós. Ele escolheu transmitir o caráter de Deus àqueles que estavam dominados pelo medo e pelo pecado. Mas Ele foi além. A glória de Deus também foi consumada por Cristo a nós. Como isso aconteceu? Ele venceu na cruz para que você e eu tivéssemos acesso ao poder que somente Deus tem e somente Ele pode nos oferecer. É por isso que hoje Jesus, da mesma forma, está se aproximando de você. Ele está tocando na sua vida para que você viva o poder da glória de Deus aqui nesse mundo. Como Paulo escreveu aos Coríntios, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Os nossos medos, os nossos traumas que o pecado trouxe, eles nos afastam da vontade de estar na presença de Deus. Mas a gente não pode se esquecer que todas as coisas desta vida devem estar em paralelo com a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que ter o objetivo de me levar à glória de Deus. Você tem que fazer o seu melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Quando a gente faz o nosso melhor, Deus coloca sobre a nossa vida a sua glória. Ele nos levanta e Ele faz, como o texto diz, ao nos levantar, os discípulos só podiam olhar apenas para Jesus, não havia mais nada. Por que isso? Porque quando o assunto é a glória de Deus, nós precisamos olhar apenas e somente para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Para quem que você está olhando? Você está olhando para pastor, você está olhando para líder de igreja, você está olhando para os crentes que estão aí e está decepcionado com isso? Então olhe para Cristo, olhe hoje, olhe agora, porque há de ser que você vai contemplar a glória de Deus. E diz Paulo, contemplando a glória de Deus, nós somos transformados. Deus vai transformar você. Você também quer ser marcado pela glória do Senhor? Quer experimentar isso hoje? Quer experimentar isso agora? Deus quer fazer isso nesse exato momento, através de um toque espiritual de fé, nesse instante. Você pode orar comigo, permitindo que Deus toque na sua vida nesse momento? Então ore aí comigo. Senhor, estamos diante da Tua presença nesse momento, suplicando para que o Senhor toque em nós. O Senhor sabe o que esse amigo, o que essa amiga está nesse momento passando. O Senhor sabe das lutas, das ansiedades, dos problemas, das incertezas e inseguranças. Mas que nesse instante o toque de Cristo restaure, levante e nos coloque em pé outra vez. Nós te pedimos isso orando em o nome poderoso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que bom é poder chegar ao final do programa e lembrar você que a coisa mais importante está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.